Deixa eu dividir uma palavra contigo nessa manhã. O pastor Fragalho me convidou para ministrar a palavra essa manhã. Eu tenho uma palavra que eu tenho certeza vai abençoar a tua vida, uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra dirigida pelo Espírito Santo. Mas eu quero desafiar você nesse início de palavra a manter o seu coração aberto, te desafiar a estar sedento de Deus, manter as suas expectativas em alta, porque algo de Deus vai acontecer nessa manhã. Você crê nisso? Diga amém. Manter o seu coração, o seu espírito como um solo fértil a receber a semente da palavra de Deus, para que essa semente possa florescer e frutificar e trazer vida. É isso que faz a diferença em nossas vidas, quando a palavra de Deus ela cai no nosso coração e encontra boa terra. Daí ela frutifica, daí ela começa a florescer e frutificar, e isso faz a diferença em nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus preparou algo para o teu coração nessa manhã. Quantos estão comigo? Quantos têm essa expectativa? Que fazem levanta a mão assim. Amém. É isso aí. Mantenha essa expectativa. E eu quero falar um pouquinho contigo hoje sobre Jesus como o pão da vida. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus, o pão da vida. Pode ser mais forte? Jesus, o pão da vida. Se você tem sua Bíblia, eu vou convidar você a abri-la no Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai ler um texto extenso, um texto longo, aqui em João, capítulo 6. E a gente vai estar lendo aqui dos versos 1 ao verso de número 15. E diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isso para testar Filipe, porque Jesus sabia o que estava para acontecer, o que estava para fazer. Filipe respondeu: Senhor, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para cada um desses homens receber um pedaço de pão. Para você ter uma ideia, 1 denário era o pagamento do trabalho de um dia de um homem, naquela época, no tempo de Jesus. Então a gente está falando aqui do trabalho de 200 dias de um homem, quase 7 meses de trabalho humano para comprar comida que pudesse alimentar toda aquela multidão. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, igualmente também os peixes. Quando já estavam todos satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços que sobraram dos pães e dos peixes, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, Jesus se retira outra vez daquele local. A gente pode orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a porção da Tua palavra, escolhida para a nossa meditação nesse domingo, e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, e que as nossas necessidades sejam supridas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que você diga comigo, amém. A gente está falando aqui do milagre que é bastante conhecido, o milagre da multiplicação dos pães e peixe, né? É um milagre que muita gente conhece, esse é um milagre
como aquele que Jesus anda sobre as águas. É um milagre que até quem não vai em igreja nenhuma conhece, já ouviu falar. É como o Salmo 23, é como o Salmo 91, que o cara nunca foi na igreja, mas ele sabe que o Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor. Então, esse é um daqueles milagres que trazem para a gente assim, o conhecimento das pessoas de forma geral. Aliás, esse é um dos poucos milagres que assim, registrados nos 4 evangelhos. Só 2 milagres tiveram seus registros feitos nos 4 evangelhos. Foi o milagre da multiplicação dos pães e peixes e foi também o milagre quando Jesus anda sobre as águas. Só por esse motivo, só pelo fato desse milagre da multiplicação de pães e peixes estar sendo registrado nos 4 evangelhos, isso para mim já me aguça a curiosidade. E eu começo a perceber algo de diferente. Há uma importância maior, talvez, nesse milagre. Talvez ele tenha coisas para ensinar para a gente, né, nos aspectos mais variados do que outros milagres que Jesus acabou fazendo em seu ministério. Esse, na verdade, é um milagre de interesse de todos. Diga assim, esse é um milagre de interesse de todos. No local onde, teoricamente, acredita-se que foi feito esse milagre, que esse milagre ocorreu, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, hoje nós temos uma igreja lá, né, em Israel, e eu coloquei até uma foto aqui, eu vou pedir que a galera faça a projeção dessa foto, se puder, mas no século V foi construída lá pelos bizantinos uma igreja. E nós fomos lá, nós estivemos nessa igreja, né, Maurício? Estivemos lá na nossa caravana, já antes da caravana também nós estivemos, vamos passar lá, né, nessa vez que nós estivemos lá, mas no século V, os bizantinos construíram uma igreja que depois foi destruída no século VII aí, pelos persas, mas recentemente, né, no século passado, eles, através do trabalho de arqueologia, recuperaram, né? Começaram a escavar aquela coisa toda e encontraram esse mosaico naquela igreja antiga dos bizantinos que retrata exatamente o milagre dos 5 pães e 2 peixes. E é uma igreja que tem esse nome. Repare o seguinte, você vê 2 peixes ali, e é uma curiosidade nesse mosaico, você vê 2 peixinhos ali, mas você vê 4 pães em cima de uma mesa, não é isso? Estão vendo? Quem era o 5º pão? Jesus. Né? Jesus é o 5º pão. Então, uma curiosidade, que as pessoas chegam nessa igreja, e aconteceu comigo pessoalmente, eu cheguei e está faltando um pão aqui. Eram 5 pães, né? E o guia passou para a gente. Não, sabe o que é? É porque esses pães aqui são 4, e Jesus era o 5º pão, que não está aqui no desenho, mas está presente também. Você pode dizer amém? Obrigado a galera que projetou essa foto aí. Mas esse milagre, ele ficou conhecido, e você vai em Israel, você vê camisas e mais camisas, e chaveirinho, não sei mais o que, e cordãozinho, com essas fotos aqui representando esse milagre. Jesus, ele estava em Jerusalém, uns dias atrás desses acontecimentos. Mas chega num sábado, ele, no capítulo 5 de João, capítulo anterior, ele cura um paralítico no tanque de Betesda, que era um sábado. E isso indignou aqueles religiosos, os fariseus, os escribas, e Jesus começa a ser muito perseguido, as pessoas tinham intenção até de matá-lo, e essa foi uma das razões que Jesus agora sai de Jerusalém e sobe para a região da Galileia, para a região de Tiberíades, onde fica ali o mar da Galileia. E, diferentemente dos outros evangelistas, que, via de regra, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que trazem uma narrativa do ministério de Jesus de uma forma cronológica, expondo os fatos, né, de forma cronológica, cada um respeitando as especificidades do povo destinatário. Né? João é um cara que ele faz um evangelho que não está muito preocupado em trazer para a gente uma cronologia, os fatos que aconteceram. Não, João traz isso também, mas o objetivo maior de João é apresentar para a gente Jesus como Filho de Deus, apresentar os aspectos divinos. Por isso que é no evangelho de João
que Jesus é apresentado como ele é. Jesus vai dizer ali, olha, eu sou o Filho unigênito, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus já falou nesse evangelho que aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, ele tenta passar para a gente essa perspectiva, os aspectos divinos, apresentando Jesus como Filho de Deus. E, de repente, ele passa para a gente aqui, por isso, os relatos dos milagres no Evangelho de João, você não vê muitos milagres assim. Você vê alguns milagres, né? Todos eles indo nesse caminho de apresentar os aspectos divinos de Jesus. E esse é um dos milagres que aponta para isso, que fala sobre isso. A gente vai ver daqui a pouco essa conotação de aspecto divino. A gente vai ver o caminho que João usa para trazer uma verdade para a gente sobre Jesus. João, ele acaba sendo meio seletivo por isso. Ora, quando a gente vê o Evangelho de Mateus, Marcos e o Evangelho de Lucas, a gente vê 3 evangelhos que são escritos por autores a povos diferentes. O Evangelho de Mateus, ele é escrito aos judeus. Mateus era um judeu, era um publicano, e ele tenta defender uma tese no seu evangelho, provando que Jesus era o Messias. Marcos, ele apresenta Jesus agora no seu evangelho como um servo, aquele que vem servir, aquele que serve de forma calada, ele está servindo, ele está servindo. E Lucas não, Marcos escreve para os romanos. E Lucas escreve para os gregos. Lucas era um médico, era um cara estudado, era um cara inteligente. O evangelho de Lucas é um evangelho que é feito à base de pesquisas. E ele escreve para os gregos, que na época dominavam a cultura, era o povo mais culto, valorizava o homem. E Lucas escreve apresentando Jesus como filho do homem, apresentando esses aspectos da humanidade de Jesus, para que os gregos pudessem receber esse evangelho de forma mais facilitada. Da mesma maneira que Jesus é apresentado por Mateus como rei para os judeus, que Mateus tenta dizer, fala o seguinte, ó, Jesus é o rei, é o Messias que a gente espera. Da mesma forma que Marcos apresenta Jesus como um servo aos romanos, porque Romanos era a autoridade, a cidade da qual toda aquela região era uma província. Então, eles receberiam, de certa maneira, essa mensagem de Jesus com muito mais facilidade. Da mesma forma que Lucas escreve, trazendo essa conotação bíblica de Jesus como filho do homem, como filho de Deus, João vai trazer para a gente essa percepção divina de Jesus, e ele vai trazer para a gente que Jesus é o pão da vida. Os evangelhos sinóticos, eles apresentam muito mais detalhes. Como eu falei para vocês, esse milagre ele foi registrado nos 4 evangelhos. E e João não está muito preocupado com detalhes. Ele quer mostrar a divindade de Jesus. Ele quer mostrar Jesus como Filho de Deus. Mas os outros evangelhos, eu digo Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam outros motivos pelos quais Jesus ele passa de um lado para o outro, de uma banda do rio para outra. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um grande lago. Em volta desse lago existem várias cidades. Tiberíades, Cafarnaum, Caná, Genezaré, várias cidades ali. E Jesus, no seu ministério, ele passava frequentemente de um lado para o outro, daquele barco, daquele rio, ele ia para uma cidade para outra. E, por exemplo, Marcos vai dizer para a gente que Jesus havia se retirado naquele momento porque os discípulos estavam muito atarefados, havia uma demanda muito grande, as multidões sempre seguindo Jesus, de modo que os discípulos não conseguiam nem se alimentar direito. Jesus, então, ele vai para aquele local, se retirando um pouco da multidão para descansar, para ter um período sabático, porque o negócio estava hard. Mateus, capítulo 14, verso 12, vai dizer para a gente uma outra coisa, que Jesus, antes de ir para esse local onde ele realiza os milagres, Mateus vai falar o seguinte, olha,
Jesus tinha acabado de receber a notícia trágica que seu primo João Batista tinha sido decapitado. Jesus estava triste, com certeza. O cara cresceu com ele, o cara era um homem que, João Batista era um profeta, que era amigo de Jesus, que pregava contra o pecado, que anunciava o reino de Deus, que batizou Jesus. De repente, Jesus recebe a notícia que o primo dele havia sido decapitado por Herodes. E logo no versículo seguinte, versículo 13 dessa narrativa de Mateus, fala, e Jesus, então, foi para o outro lado. Então, essas coisas, esses detalhes, trazem para a gente um entendimento maior do que estava acontecendo. E a Bíblia diz também, nos outros evangelhos, que Jesus, antes dessa multiplicação dos pães, Jesus curou enfermos, Jesus ensinou, Jesus pregou o reino de Deus, e que Jesus estava movido por profunda compaixão, porque ele olhava as pessoas e percebia que as pessoas eram como ovelhas sem pastor, estavam sedentas. Você pode ver isso depois no capítulo 6 de Marcos, verso 34. Então, quando eu olho o contexto desse milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, eu percebo claramente 3 coisas. Primeiro, que Jesus se preocupa em suprir a nossa necessidade espiritual. Segundo, que Jesus se preocupa em suprir a nossa necessidade física. Ele se preocupa em suprir a nossa necessidade espiritual porque ele cura, porque ele liberta, porque ele ensina. Se preocupa em suprir a nossa necessidade física porque alimentou as pessoas que estavam ali com ele. E Jesus, ele é, nesse milagre, intenso, intencional e incondicional. Ele é intencional porque a Bíblia diz para a gente, no texto que nós acabamos de ler de João, que tudo Jesus sabia. Jesus sabia o que estava para acontecer. Antes de Jesus perguntar a Felipe, como é que a gente vai fazer com essa galera? Jesus já sabia que a multiplicação ia acontecer naquele momento, ia ter um milagre grande ali, mas ele pergunta a Felipe, ele pergunta a André, ele conversa com André, na verdade, o André chega e ele conversa com André. E a gente percebe, guarde isso, Jesus é intencional, diga comigo. Jesus é intenso e Jesus é incondicional. Intenso porque a galera, quando começa a comer pão, Jesus, estão com fome? Não tem problema não, vamos ter pão para todo mundo aqui, vamos ter peixe para todo mundo, e Jesus dá pão para a galera. E a Bíblia diz que sobraram vários cestos, depois eles recolhem ainda vários cestos. Em Jesus sempre tem abundância para você. Você recebe isso? Diga amém. E Jesus é incondicional. Naquela multidão, Jesus não queria saber se tinha grego, se tinha romano, se tinha judeu, se tinha puro, se tinha impuro, se eram religiosos, se não. Jesus simplesmente viu a multidão chegando e ele, de forma incondicional, se compadece daquela turma e fala, eu vou abençoar esse grupo, eu vou abençoar essas pessoas, mostrando ali essa faceta de nos abençoar incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente. Jesus te ama incondicionalmente. Você recebe isso aí? Independente de qualquer coisa. Ele sempre será intencional contigo no sentido de te abençoar. Ele sempre será intenso contigo porque ele é superabundante em tudo que ele faz. E ele sempre será incondicional contigo porque ele te ama incondicionalmente. Você recebe? Agora, para tornar prática a nossa palavra, eu expus aqui uma narrativa de um texto que fala sobre o milagre de Jesus, e eu quero ver com vocês, aprender com vocês, que lições nós podemos tirar dessa narrativa de João, desse milagre que Jesus faz, dessa operação sobrenatural de Deus através de Jesus ali. Em primeiro lugar, Jesus demonstra a importância das pessoas. Primeira coisa que eu queria que você anotasse, se você está anotando, que você guardasse no seu coração, Jesus mostra, aponta, evidencia, pontua a importância das pessoas. Como falei com vocês aqui, Jesus não estava em seus melhores dias, Jesus devia estar cansado, Jesus devia estar emocionalmente triste,
porque havia recebido a notícia que seu primo havia sido decapitado. Estava vivendo de alguma forma um luto. Porque mesmo sendo Jesus, a Bíblia diz que ele era Deus, mas também era homem. Jesus, ele tinha as nossas emoções, tinha os nossos sentimentos. Prova disso que quando Jesus ele está prestes ali a entrar no seu sacrifício, começar a sua via crucis ali, ele estava apreensivo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Com certeza, Jesus não estava em um de seus melhores dias. Aquela correria do ministério para lá e para cá. Mas, mesmo assim, Jesus encontra tempo para atender aquela multidão aflita, doente e faminta. Você pode dizer amém? E Ele é assim conosco. Jesus sempre estará disposto a nos servir. Jesus sempre estará preocupado conosco, independente de qualquer coisa. Para Ele não tem tempo ruim, Ele está cansado, mas Ele vai chegar juntos. Ele pode não estar num dos seus melhores dias, mas Ele vai me abençoar. Isso é um exemplo para a gente. Porque eu aprendo com Jesus, ou seja, a maneira de Jesus lidar com as pessoas nesse mundo me ensina a forma que eu preciso lidar também. Então, mesmo nos dias que eu estiver mal, nos dias que eu não estiver tão bem, nos dias que eu não estiver tão feliz, eu tenho possibilidade de abençoar outras pessoas. Eu posso ser movido por amor e abençoar outras pessoas. Aliás, essa, eu não digo nem que você pode isso, essa é uma lição, é uma direção de Deus para a sua e para a minha vida. Segundo, sempre haverá uma necessidade a ser suprida. Jesus, a Bíblia diz, né, que ele vai de um lado para o outro do Mar da Galileia e grande multidão o seguia. Jesus tinha seguidores. Hoje a gente tem seguidores no Instagram, no Facebook, né, na página do YouTube. Jesus tinha seguidores. Só que eles seguiam Jesus andando, né? Eu imagino que Jesus ele atravessava de um lado para o outro, a galera ia andando ali, eu pegava o barquinho também ia atrás. Jesus tinha os seus seguidores. Pessoas que ouviam, pessoas que testemunharam aquilo que Jesus estava fazendo, e as pessoas começaram a seguir. Onde Jesus chegava, a multidão chegava próximo dele, a multidão aglomerava, a galera chegava junto. Senhor, eu estou com essa necessidade. E aí, quando Jesus chega e se depara com aquela multidão, vindo em sua direção, Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala o seguinte, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E ele pergunta para Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para essa turma toda? Por que ele pergunta para Filipe? Porque Filipe era daquele local. Filipe e André eram os discípulos que eram residentes daquela região. E aí Jesus pergunta para Filipe, onde é que é a padaria, cara? Onde é que nós vamos comprar o pão? Ele não perguntou para um outro discípulo, não perguntou para João, não perguntou para Judas, que era o tesoureiro, onde é que nós vamos comprar isso? Não, ele perguntou para Filipe. O que é que nós vamos fazer? Porque há uma necessidade, há uma demanda, há uma necessidade a ser suprida. A gente está diante de uma multidão faminta, num lugar deserto, a hora já é avançada, não há comida, a gente não tem dinheiro, a gente não tem um local para comprar o alimento. E essa era a necessidade deles ali. Quando Felipe chega para Jesus, cara, nem se a gente tivesse essa grana toda, a gente conseguiria. Mas, na verdade, mesmo se eles tivessem o dinheiro, não havia nada próximo. A ideia dos discípulos, a gente vê isso nessa narrativa dos outros evangelhos, era que eles fossem dispersos para que, indo às cidades, eles pudessem conseguir alguma coisa para comer. Então, sempre haverá uma necessidade. E assim com a gente nos nossos dias. Sempre haverá uma necessidade. Se eu perguntasse aqui para você, quantos aqui hoje tem uma necessidade de alguma coisa? Não precisa levantar a mão, eu sei que todo mundo vai levantar. E se você não levantasse, eu ia ficar olhando para você e ia falar, cara, esse cara não escutou o que eu perguntei, não entendeu, não fala português. Por quê? Porque, invariavelmente,
Dependendo da área, independente da área, um tem uma necessidade na área de saúde, outro na área financeira, outro na área familiar, outro uma questão qualquer, mas nós temos necessidade. E Jesus, ele vem para suprir as nossas necessidades. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Jesus veio para suprir plenamente as minhas necessidades. Terceira lição que eu aprendo aqui nesse versículo, nessa narrativa: Jesus nunca é pego de surpresa. Quando Jesus viu a multidão faminta naquele deserto, ele já sabia o que estava para acontecer, diz o verso 6. Portanto, uma dica para você, portanto, uma lembrança para você: as suas necessidades não são surpresas para Deus. As suas necessidades não constituem um fator limitante para a operação do milagre de Deus na sua vida. As suas necessidades não vai pegar Jesus de surpresa e ele vai falar: caramba, eu não tenho, não consigo. Jesus pode. Diga assim: Jesus pode. Jesus pode. Jesus nunca é pego de surpresa. Ele conhece as tuas necessidades antes mesmo de você conhecer. Aí você fala assim para mim: pastor, se Jesus conhece as minhas necessidades antes mesmo de eu conhecê-las, por que então que eu preciso pedir? Porque a Bíblia diz que quando você pede, você confessa a palavra de Deus, você exerce fé, você agradece ao Senhor: Senhor, eu estou com essa necessidade, mas isso está em tuas mãos, eu tenho certeza que tu estás envolvido nisso, eu sou teu filho, eu já visualizo a bênção, e Ele nos manda pedir. Agora Ele conhece aquilo que você necessita, Ele conhece as suas necessidades emocionais, as suas necessidades físicas, Ele conhece a nossa necessidade espiritual, se bem que quando eu falo de necessidade espiritual, eu vou dizer para você que está aqui, que está aliançado em Cristo, você já foi plenamente favorecido, e o que Ele tinha que fazer pela sua vida espiritual, Ele já fez. Você é nova criatura nele. Você diz amém? Você é plenamente abençoado, favorecido, amado, perdoado. Ele já fez isso por você. Mas Ele conhece as nossas necessidades. E Ele não é pego de surpresa jamais. Quarto lugar, sempre haverá um déficit humano a ser superado. Muitas vezes nós somos um impedimento. Deus, Ele quer nos abençoar, Deus, Ele pode nos abençoar, Ele nunca é pego de surpresa, mas muitas vezes nós somos o impedimento de Deus agir nas nossas vidas. Repare que Filipe, quando é questionado por Jesus: Filipe, e aí, você que é daqui dessa região, onde é que fica a padaria? Né? Onde é o mercado aí que a gente vai comprar o alimento para essa galera? Filipe, primeira coisa que ele faz, né? Senhor, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um desses homens recebesse um pedaço de pão. Aí André, espertamente, né? O André era o bola da vez. Tinham dois caras ali que eram daquela região, Filipe e André. Ele perguntou para Filipe. O André naturalmente falou o seguinte: pô, o próximo vai ser eu, deixa eu me safar aqui. Alguém tem alguma coisa aí? Aí apareceu lá um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. André pegou aquele: Jesus, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas a sequência da fala de André é uma sequência que mostra para a gente como a gente precisa superar a nossa alma, a nossa lógica, aquilo que a gente vê. André chega para a gente: Senhor, eu tenho um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que seria isso diante de tanta gente? É como se ele falasse: Senhor, esse menino tem 5 pães e 2 peixes, mas não serve para nada. Daqui a pouco ele vai comer, essa é a merenda dele, é o lanche dele. Né? Ele trouxe isso aqui para comer e pronto, não adianta nada. Então eu quero dizer para você com isso, que lição que eu tiro disso aqui para mim e para a sua vida, para as nossas vidas? Nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você diz amém? Para Deus não há impossíveis. E esses caras, André e Filipe, eles andavam com Jesus.
Eles viam Jesus fazendo milagres, curando pessoas, ressuscitando pessoas, andando sobre as águas. Estavam ali com Jesus, olhando. Ninguém mais do que eles teriam a condição, naquele momento, de falar o seguinte: Jesus, digo no caso de Filipe, né? Jesus, a gente não tem dinheiro nenhum para comprar. A gente não tem um local para comprar esses mantimentos. Mas eu sei que tu pode fazer isso. Não sei como, eu não sei, mas, Senhor, eu sei que tu pode fazer. André, por sua vez, podia ter falado assim: Jesus, esse menino tem 5 pães e 2 peixes. É óbvio que na lógica humana isso não atende à necessidade dessa galera. Mas eu sei que tu pode fazer isso. Porque tu cura, tu liberta, tu abençoa, o Senhor multiplica, o Senhor é poderoso, o Senhor faz milagres. Mas nem mesmo aquelas pessoas que estavam com Jesus ali tiveram essa sensibilidade, essa percepção. E isso acontece com a gente também. Não pensa que é diferente com a gente hoje, porque há um déficit humano a ser vencido. A nossa alma vai dizer para a gente assim: não vai dar. A nossa alma vai falar para a gente: não tem condição, isso é pouco, infelizmente não tem. Estamos em crise, temos uma escassez. Aí o que a gente precisa fazer nessa hora? O que a gente aprende com isso? Se Jesus pode, se Jesus sabe da nossa necessidade, se Jesus quer nos abençoar, é jogar para Jesus: Jesus, eu não estou vendo condição humanamente. Senhor, eu não estou vendo como, não consigo visualizar na minha cabeça, humanamente, racionalmente, mas eu sei que tu podes. Senhor, eu sei que tu podes ir além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, eu sei que tu podes ir além daquilo que eu posso fazer. A gente precisa exercer isso, a gente precisa crescer nisso. 5º lugar, eu quero dizer para você que Jesus, mesmo sendo onipotente, Jesus já sabia que ele ia multiplicar os pães e os peixes. Já sabia que toda aquela multidão seria alimentada. Mas Jesus, mesmo sendo onipotente, tendo poder sobre todas as coisas, Jesus não realiza o milagre simplesmente por ele só. Não, ele vai realizar o milagre a partir daquilo que nós temos. O que eles tinham ali naquela mão? Eles tinham 5 pães e 2 peixes, e foi a partir dali que Jesus realizou um milagre na vida deles. E assim acontece com a gente. Jesus não realiza o milagre a partir daquilo que eu e você não temos, mas Jesus realiza o milagre em cima daquilo que eu e você temos. Você diz amém? Ora, se eu tenho pouco, Deus vai realizar o milagre em cima do meu pouco. Se eu tenho muito, Deus vai realizar o milagre em cima do muito. O que eles tinham ali? 5 pães e 2 peixes. E Jesus mostra para a gente, ensina para a gente: olha, o milagre começa com vocês. Cara, eu tenho pouco, vocês têm pouco, não tem problema. Isso não é importante para mim. A quantidade que eu e você apresento e que tenho, isso não é importante. Mas Jesus quer trabalhar com aquilo que a gente tem, em cima da sua plenitude. O que aqueles caras tinham? 5 pães e 2 peixes. Jesus não usou 2 pães, não. Jesus não usou um peixinho, não. Jesus usou tudo que eles tinham. E a gente precisa entender que Jesus trabalha em cima daquilo que nós temos. Você entende isso? Diga amém. Perceba que a fidelidade de Deus, ela acontece quando a gente tira o foco das circunstâncias. O milagre de Deus acontece quando a gente deixa de olhar para a situação, deixa de olhar para os impedimentos, quando a gente deixa de olhar para as dificuldades e quando a gente apresenta o que a gente tem. Senhor, eu tenho isso aqui, é isso que eu tenho nas minhas mãos. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, trabalhe a partir disso e Deus vai te abençoar. Ouça uma coisa, aqueles caras, André e Filipe, eles poderiam tirar um 10 se dissessem aquilo que Jesus queria ouvir. Jesus, nós não temos o dinheiro, nós não temos os mantimentos, mas eu sei que tu podes. Eles não falaram isso.
Mas, ouça uma coisa, um pouco nas mãos de Jesus é suficiente para uma grande abundância. Você recebe isso aí? Vou repetir agora, personalizando para você. O seu pouco nas mãos de Jesus é suficiente para uma grande abundância. Você diz amém? Jesus operou o milagre operando o que eles tinham. E essa multiplicação, mais uma vez, mostrando aquilo que Jesus ele traz para a gente, né? Ele veio nos trazer abundância. Quando Jesus ele entra para promover um milagre, quando Jesus ele entra para multiplicar, essa multiplicação é sempre generosa. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus é a seu favor e que a provisão que Ele tem para você não tem limites. É muito maior do que a sua necessidade, mas Ele trabalha em cima do que você tem. Sexto lugar, algum nível de organização poderá ser necessário. Né? E você sabe, eu trabalho aqui na parte administrativa, a Carla também trabalha comigo nessa área aqui. A gente tem uma administração aqui na igreja. A gente tem um corpo de funcionários aqui na igreja. E, às vezes, algum nível de organização a gente precisa ter, porque a organização fala de excelência. E o nosso Deus é um Deus de excelência. Posso ouvir amém? É isso aí. Jesus, ele olha aquela galera. A Bíblia diz que eram 5.000 homens. E nos tempos bíblicos, é uma curiosidade, né? Também, assim, quando a Bíblia fala daquele relato de Israel, eles contavam os homens e não contavam as mulheres e as crianças. Então, quando a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, pô, se aquela galera tivesse com as esposas e com os filhos, você pode ver que vai dobrar esse número aí. Então, era uma multidão, né? Então, quando Jesus olha aquela turma, Jesus, versículo 10, ele falou o seguinte: olha, manda que esses homens sentem. E a Bíblia diz, havia ali, naquele lugar, muito verde, muita relva. E Jesus, antes de realizar a multiplicação, ele mandou que aquela turma, toda aquela galera, fosse dividida em grupos de 100 e 50. Você pode ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Para quê? Para facilitar a logística, para facilitar a distribuição. Porque Jesus sabia o seguinte: sem organização, aquela multidão poderia se transformar em uma turma. Imagina as 10.000 pessoas famintas querendo pão, né? Então, a gente precisa entender que o agir de Deus, às vezes, depende um pouco também de um grau de organização. Eu já falei isso aqui na igreja, eventualmente falo, quando a gente olha essa casa, esse templo, esse espaço lindo, né? Quantos acham que a nossa igreja está linda? Dá um ruhu aí. É isso aí, muito legal, né? Quando a gente olha esse espaço, às vezes a gente não tem a ideia, né, do movimento que aconteceu quando a gente estava construindo isso aqui. O Senhor foi fiel como tem sido fiel até hoje, mas chegou um momento que nós tivemos que dar uma parada para respirar, para reorganizar. Por quê? Porque isso aqui é muito maior do que a gente planejou. Isso aqui é muito maior do que nós estávamos esperando encontrar. Nós encontramos um gigante maior do que a gente pensava. E aí, num dado momento, a gente teve que parar, reorganizar. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí Deus começou a fazer o milagre a partir daquele momento. Não é verdade, Maurício? A gente viveu isso aqui. E Deus começou a nos abençoar, como tem nos abençoado até hoje. Deus é sempre fiel. Mas essa postura de Jesus mostra para a gente isso. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou dizendo para você que você precisa ser organizado. Eu estou dizendo para você que aquela fala do pastor Maurício no domingo passado, quando ele diz assim para a gente, prosperidade é muito mais fruto do que o que a gente faz, né? Do que aquilo que a gente ouve, expressa isso. Na verdade, prosperidade é fruto do que a gente faz com aquilo que a gente ouve. Então, eu preciso me organizar, eu preciso me preparar, eu preciso me esquematizar, e as coisas vão acontecer na minha vida. Aliás, foi uma palavra sensacional que você hoje à noite vai poder, a galera que vem
está me assistindo de casa, costuma vir no culto da noite, vocês vão ouvir o pastor Maurício falando, trazendo novamente a mesma palavra que ele trouxe domingo de manhã, ele vai estar ministrando para você. Muita gente pediu, você que pode chegar aqui de novo, vai ser muito legal estar com você aqui, você vai ser muito abençoado. Mas o milagre, ele necessita, ele traz essa porção. Né? Jesus mostra para a gente, e Jesus ele fala, cara, se organizem para que vocês possam fazer a coisa da melhor forma. Sétimo lugar, Jesus dá graça. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes que eram notadamente insuficientes para abençoar toda a multidão, mas ele estava querendo nos ensinar algo com isso. O que a gente precisa entender e trazer direção, mesmo no momento da insuficiência, mesmo no momento em que você disser que você não tem o suficiente para determinada coisa, mesmo no momento que você diz eu não tenho tudo, mesmo no momento que você diz eu ainda não tenho isso ou aquilo, é momento de você ser grato a Deus. Porque gratidão a Deus fala de confiança. Gratidão a Deus fala de uma expectativa de que está no controle de Deus, que Ele vai fazer, que está a cargo dEle, que Ele é por mim, eu só estou esperando a bênção chegar. Eu sei que eu pedi uma vez, Deus sabe, Deus está no controle, Deus conhece a minha necessidade, Ele quer me abençoar, Ele pode fazer, Ele conhece a demanda que existe. E quando eu olho para Jesus dando graça, Senhor, eu não tenho aqui pão para toda essa galera, eu não tenho os 200 denários, mas, Senhor, eu te agradeço. E a Bíblia diz que naquele momento de agradecimento, Jesus nos ensina a exercer fé em cima daquilo que ainda não está na nossa mão. Cara, as coisas vão chegar na sua mão, isso é promessa. Isso está certo, a Bíblia é objetiva, é direta para falar. Não chegou ainda, qual a sua postura? Senhor, eu creio. Senhor, eu confesso a tua palavra. Senhor, se a promessa está lá, é para mim porque eu tenho sim. Por isso eu te agradeço. Oitavo lugar, o nosso papel, o meu papel e seu papel, como discípulo de Jesus, não é de multiplicar o pão, mas de distribuir o pão. O milagre é feito por Jesus. Diga assim, o milagre é feito por Jesus. Eu sou apenas um distribuidor. Jesus faz isso, sejam separados em grupos, e Jesus, ele diz, cara, faz o seguinte, estão aqui os pães, estão aqui os peixes, agora vocês distribuem. Jesus faz o milagre, mas coube aos discípulos ali, a função dos discípulos ali foi distribuir. E essa é a nossa missão hoje. O pão que alimenta o povo vem de Jesus, é Jesus, mas a entrega desse pão compete a cada um de nós. E você entrega o pão de Jesus às pessoas quando você está tocando esse instrumento aqui, quando você está ministrando louvor aqui, quando você está pregando a palavra em qualquer lugar, quando você está recebendo alguém ali na recepção da igreja, quando você está cuidando de uma criança, quando você, de alguma forma, se envolve no reino de Deus, dizendo o seguinte, olha, eu sou a expressão viva do milagre de Deus, e através da minha vida esse milagre vai passar para você, e eu sou um distribuidor da bênção, eu sou um distribuidor do milagre. É por isso que Abraão vai falar, seja você uma bênção. Você foi chamado para ser um distribuidor do milagre. É por isso que na igreja a gente fala tanto, olha, você precisa ser voluntário aqui. Não necessariamente, não me entenda mal, não entenda mal minha fala, não é que seja você especificamente, se você não vier, não vai ter voluntário, não vai ter porque Deus vai levantar gente. Mas é porque nós entendemos que nós fomos chamados, da mesma maneira que nós fomos chamados para ser abençoados, nós fomos chamados também para abençoar as pessoas. Você pode dizer amém? Você recebe isso? Nono lugar, Jesus tem suprimento material e espiritual para você. Essa é uma verdade que João traz para a gente. Suprimento material, Jesus, ele traz para essas pessoas. Ele já tinha demonstrado isso, curando, abençoando, e ali ele multiplica os pães e alimenta todas aquelas pessoas. E depois, Jesus tem suprimento espiritual para você, porque ele diz, olha, à frente, né?
um pouquinho à frente dessa narrativa, no mesmo capítulo, a gente vai ver Jesus declarando: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim, quem vier a mim, jamais terá fome, e quem vier a mim, jamais terá sede. Esse milagre que João coloca, o Espírito Santo, ele inspira João a colocar esse milagre na relação dos milagres do seu evangelho. Porque o mais importante desse milagre aqui não é a multiplicação dos pães e dos peixes. O mais importante nesse milagre é a preparação de um ambiente propício para Jesus poder se declarar: eu sou o pão da vida. Depois que Jesus ele multiplica os pães e peixes, Jesus sai daquele local, né? A Bíblia diz que Jesus anda sobre as águas, e no outro dia ele volta, e aí uma galera maior ainda começa a envolver Jesus, uma turma grande começa a chegar próximo de Jesus, porque o cara tinha pão, o cara tinha mantimento, e eles começam a chegar: olha, o cara que dá pão está ali naquele lugar. Até quem não acreditava, até quem não conhecia, foi lá, eu imagino, e eles começaram a falar: caramba, o Moisés nos deu o pão. Lá no deserto, Moisés trouxe o pão, trouxe o maná. E aí Jesus começa a ouvir tudo aquilo, e Jesus fala o seguinte: olha, Moisés deu um pão para vocês, que, na verdade, não foi Moisés que trouxe o pão para vocês. O pão que vai saciar a necessidade de vocês. Aquele pão supriu apenas a necessidade física de vocês, que foi o que eu fiz ontem. Mas eu sou o pão da vida. E aquele que comer de mim jamais terá fome, aquele que beber de mim jamais terá sede. Isso é o Evangelho de João em ação. Mas para João escrever que Jesus era o pão da vida, João conta toda essa narrativa. Que primeiro ele multiplicou, ele traz para a gente um contexto. Pode ter certeza, foi por isso que esse milagre entrou aqui no Evangelho de João, mas a principal informação e revelação que a gente tem aqui, que ele é o pão da vida. E em 10º lugar, finalizando com você, eu quero dizer que Jesus, que está aqui, ele tem vida para você. Ele não tem apenas a ciência daquilo que você precisa. Ele não sabe apenas da sua necessidade. Ele não tem no coração o intuito de te abençoar. Ele não abençoa a sua vida. Ele não multiplica para você. Apenas, eu quero dizer para você que ele tem vida para você. Versículo 37, Jesus, depois de sua fala, depois que ele se revela como o pão da vida, Jesus fala assim para a gente: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A palavra de Jesus para você e para mim, para a gente nessa manhã, é Jesus falando, é escutar Jesus falando. Eu não sei se pela fé você pode ouvir Jesus falando para você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente está vivendo um tempo de um tempo de crise, um tempo de tantas coisas acontecendo, incertezas, inseguranças, mas eu quero dizer para você que Jesus é o pão da vida, e ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Você pode dizer amém? E a maneira que ele te convida nessa manhã, eu falei com você gravar 3 palavrinhas no início. Jesus, ele é intencional, ele é intenso, e Jesus, ele é incondicional. Jesus, ele é intencional porque ele quer você essa manhã.